Bem-vindos a mais um webinar. Eu sou Caroline Souza, faço parte do time de Marketing e Inteligência de Mercado aqui na Vogler, e hoje, junto com a Ana Lúcia e com a Carolina Godoy, nós vamos falar um pouco sobre o mercado sênior, esse público sênior, né? Bom, então, antes de iniciar, queria falar um pouquinho sobre a história da Vogler, e logo em seguida, algumas informações de mercado. Depois a Carol Godoy traz para a gente o resultado de uma pesquisa que nós fizemos com um grupo de nutricionistas sobre a visão deles sobre a indústria de alimentos e esse público sênior. E em seguida, chamo a Ana Lúcia para falar um pouco sobre os nossos ingredientes e soluções para esse mercado. Antes de iniciar, nós temos o chat aberto aqui ao lado. Se vocês tiverem qualquer dúvida durante a apresentação, fiquem à vontade. No final da apresentação da Carol, nós teremos uma rodada de perguntas e respostas, e no final da apresentação da Ana Lúcia também. Então, fiquem à vontade para deixar suas perguntas aqui, e no final a gente compartilha todas elas, tá bom? Bom, então vamos lá. Falando um pouco sobre a Vogler, né, sobre a história. A Vogler está no mercado de alimentos e bebidas desde 1990 e já nasceu com esse intuito de atender a essa indústria, né? E aí aqui nós temos uma imagem da evolução do nosso logo, da nossa identidade visual, e que acompanha também as mudanças da Vogler durante os anos, né? Então a Vogler manteve esse compromisso com a regularidade nos ingredientes, mas sempre acompanhando as tendências de mercado e assim como a marca, né, o nosso dia a dia foi se moldando às atualizações de mercado. E aqui, por fim, em 2020, nós temos a atualização do nosso logo, né, com uma marca renovada, mantendo aí as cores da Vogler, mas com uma fonte um pouquinho diferente, mais robusta, para mostrar que a Vogler está sempre se atualizando. Os nossos valores, então a missão da Vogler é ser uma empresa estruturada para satisfazer com eficácia as necessidades dos nossos colaboradores, clientes e fornecedores, nos produtos e serviços oferecidos, criando relações confiáveis, saudáveis e duradouras. E a nossa visão é ser reconhecida como uma empresa confiável e ética, que cresce constantemente, de forma sustentável e eficiente, na arte de servir com competência os nossos colaboradores, clientes e fornecedores. E o que garante essa confiabilidade, esse conhecimento e a segurança nos processos da Vogler, né? Então, como já comentei, nós estamos há 30 anos atuando fielmente no mercado de alimentos e bebidas. Temos um amplo portfólio de ingredientes universais e especialidades. É até difícil para nós selecionar com o pessoal do CTV alguns ingredientes para apresentar, pois são tantos, mas nós temos um portfólio bem extenso para diversas aplicações. Hoje o nosso porte é de mais de 130 funcionários e mais de 10 mil metros quadrados de área geral, entre área produtiva e escritório.
Hoje nós temos uma equipe comercial e técnica muito integrada, então aqui nós temos a Ana Lúcia representando o CTV, mas para sempre levarmos informações para os nossos clientes de forma integrada, né? Trazendo soluções da nossa linha Systems ou soluções de ingredientes dos nossos parceiros também. Distribuição rápida e eficiente, que é uma das prioridades aí desde o início da Vogler também, manter o nosso estoque local com capacidade logística para atender os nossos clientes por todo o Brasil, e a confiabilidade que é garantida através das nossas auditorias, tanto na parte de qualidade, da produção, quanto as auditorias de balanço também. E aqui ao lado nós temos 2 selos, né, que a gente gosta de apresentar como 2 selos que garantem essa confiabilidade. O primeiro é um selo da revista Exame, a Vogler foi ranqueada várias vezes, não foi uma só, entre as pequenas e médias empresas que mais crescem no Brasil. E o segundo selo é um selo da revista Aditivos e Ingredientes, uma revista do nosso segmento, faz uma pesquisa anualmente com a indústria de alimentos para entender quem é o melhor fornecedor para essa indústria. Então, a Vogler ficou em primeiro lugar por 6 anos consecutivos. Esse ano, mais uma vez, foi recente que aconteceu o prêmio, e nós ficamos mais uma vez em primeiro lugar. Bom, aqui a gente fala um pouco sobre as nossas certificações. A primeira é a nossa certificação relacionada à linha Systems, a nossa divisão de misturas sinérgicas. A nossa divisão é certificada pela FSSC 22000, que garante a segurança de alimentos, né, nos nossos processos. E a segunda certificação é relacionada à parte logística. Então, nós somos um operador econômico autorizado. Isso significa que a Vogler consegue ter mais agilidade nas importações, né, trazer os produtos aqui para a nossa planta em São Bernardo do Campo e, consequentemente, levar esses produtos de forma mais rápida e eficiente para os nossos clientes também. Entrando um pouco nas nossas divisões de negócio, então, que ao todo são 3. A primeira delas é a de ingredientes. Então, aqui é onde nós temos a maior gama de ingredientes, né, do nosso portfólio. São aqueles produtos já conhecidos pela indústria, né, os edulcorantes, os corantes, as proteínas. E aqui nós temos uma série de parceiros também espalhados pelo mundo que nos ajudam a trazer essas soluções. Nossa segunda divisão, que é a divisão Systems, aquela que nós já comentamos, que é certificada pela FSSC 22000. Aqui nós temos misturas sinérgicas de ingredientes que podem atuar dentro da produção dos nossos clientes, seja soluções de edulcorantes, de hidrocoloides, de proteínas, enfim. A gente pode desenvolver muitas soluções a 4 mãos para facilitar o dia a dia dos nossos clientes. E a nossa terceira divisão, que é a divisão de aromas, onde a gente consegue trazer sensações, né, para os produtos e oferecer para diversas aplicações também, né? Bom, agora, introduzindo um pouquinho sobre o mercado sênior, né? A nomenclatura para esse mercado tem várias opções. Alguns chamam de sênior, outros de maduros, outros de idosos, e alguns até de geração silver ou geração prateada. O fato é que essa geração está se destacando, as empresas estão olhando cada vez mais, isso porque a nossa pirâmide etária aqui no Brasil está mudando. Aqui nós temos um dado sobre a pirâmide etária no Brasil e depois um recorte de São Paulo, e um comparativo entre 2021, esse dado que inclusive é de hoje, atualizado aí em tempo real, e 2 estimativas para 2030 e 2040. Então, vejam só como a pirâmide muda, né? E a concentração acaba subindo aqui nas faixas etárias. Isso acontece por 2 fatores. Primeiro, porque a qualidade de vida está melhorando, né, no Brasil, e por conta do planejamento familiar também, que aconteceu mais nos últimos anos. Aqui nós falamos um pouco sobre o poder de compra desse consumidor, né? Então, ao lado aqui no mapinha, nós temos a estimativa aí, mais uma vez, para 2030 e 2050 desse público, né? Os 50 a mais. E aqui nós temos alguns dados mundiais, globais, né? E alguns recortes do Brasil também. Então, a estimativa é que a economia prateada, né, o silver, seja a terceira maior atividade econômica do mundo, e essa é uma indústria que
acaba movimentando aí mais de 7 trilhões de euros. E aqui no Brasil, acaba movimentando mais de 1 trilhão por ano. Esse é um público que tem renda própria. Eles, em uma das pesquisas que nós utilizamos, mostra para nós que esse público trabalha, seja em indústrias, né, empresas, ou de forma autônoma, e que 70% dessa renda está destinada à alimentação, seja ela fora ou dentro de casa. Então, que existe sim espaço para explorar ainda mais esse mercado, né? Apesar de movimentar, de toda essa movimentação, são poucos os produtos que existem hoje no mercado com esse foco. E é preciso pensar que o público sênior é muito diverso, né? Não é apenas uma persona. Então, nós temos diversos grupos aí, não é um grupo muito homogêneo. E aqui nós mostramos um pouco dos lançamentos, né? Os últimos lançamentos com esse posicionamento adequado para sênior. Então, o primeiro deles, nós vemos aí a maior concentração voltado para a parte de suplementos e de vitaminas e para bebidas nutricionais. Aqui são bebidas para substituição de uma refeição. Ou seja, existe muito mais potencial para a gente explorar em outras linhas também. Por que não a gente trazer um snack com mais nutrientes, com foco nesse público, né? Ou uma bebida com nutrientes, com colágeno, por exemplo, que a Ana vai comentar daqui a pouco também. E o segundo é um gráfico combinando esse posicionamento do adequado para o sênior com o posicionamento funcional. Então, aqui a gente vê lançamentos com o Claim para energia, fortificado com vitaminas, com cálcio e até com antioxidantes, que são muito importantes, né, nessa faixa etária também. Bom, agora eu queria passar a palavra para outra Carol, para Carol Godoy, é nossa parceira aí da Equilíbrio, e juntas nós fizemos uma pesquisa com o grupo de nutricionistas que ela vai apresentar para a gente agora. Carol, seja muito bem-vinda. Obrigada, Xará. É um prazer estar aqui com vocês, podendo dividir um pouco desses conhecimentos do público sênior junto aos profissionais de saúde, da nutrição, que é uma especialidade, um stakeholder tão importante que vai impactar e direcionar também o consumo de alimentos e suplementos para essa faixa etária, né? Com certeza. Vamos lá, Carol, pode começar a compartilhar sua tela com a gente, então. Enquanto isso, queria fazer só mais um lembrete. Durante a apresentação da Carol, vocês podem deixar suas perguntas aqui no chat. Assim que ela terminar, nós vamos fazer uma rodada de perguntas e respostas. Ou se quiserem mandar as suas perguntas depois, também nós compartilhamos com a Carol, tá bom? Combinado, gente. Fico à disposição de vocês aí. Pode mandar pelo chat. Estou à disposição. Já estão vendo a apresentação? Ainda está carregando, Carol. Vamos ver se aparece agora. Essa é uma pesquisa inédita. A hora que tiver ok, você me dá um toque, Carol. Tudo certo, Carol, pode seguir. Então, tá bom. É uma pesquisa inédita que a gente rodou aqui na Equilíbrio. Vou contar um pouquinho para vocês sobre a empresa, mas especificamente encomendada pela Vogler com esse intuito, né, de a gente entender mais esse comportamento do paciente. A gente está chamando de paciente aqui porque a gente conversou com o nutricionista e o consumidor, que é o nosso consumidor do dia a dia, para ela é paciente. E 50 mais também, eu acho que a Carol introduziu lindamente aí todos os aspectos mais que a gente tem de demografia dessa idade, mas quando a gente pensa num consumidor 50 mais, a gente tem que ter em mente que é um grupo de pessoas gigantesco. Então, a gente não pode perder também do nosso foco enquanto marca, enquanto produto, que a gente tem que pensar em características e necessidades diferentes dentro desse grupo, né? A gente vai falar aqui com um olhar mais biológico, mas vale em todo o tempo a gente pensar que não é um nicho único de pessoas, são pessoas que têm comportamentos, ideias, histórias de vida muito diferentes. Então, a gente consegue inovar num leque de oportunidades muito grande para dentro dessa categoria. Às vezes, a gente olha de uma forma mais limitada, né? Então, é isso que eu queria trazer, só esse incômodo desde o começo, para todo o tempo aqui vocês estarem conectados, para ter insights, para pensar dentro dessa faixa etária dos 50 mais, além, né? O que eu consigo inovar dentro de 50 mais, mas para, de repente, um público que está buscando emagrecimento, um público que está buscando outras questões. Mas vamos lá.
Para me apresentar, se vocês quiserem se conectar comigo, vai ser um prazer pelo LinkedIn. Acabo postando algumas coisas bem interessantes por lá. Eu trabalho na Equilibrium Latam, que é essa empresa que tem já 20 anos de mercado, e eu tenho uma trajetória dentro da indústria de alimentos também, antes de vir para cá. Sou jovem ainda, mas já tenho uma carreira de mais de 20 anos dentro do mercado. Então, trabalhei por anos na indústria, em P&D, em qualidade, em nutrição, e agora como consultora do mundo de alimentos, de educação, de comunicação, já há 10 anos aqui na Equilibrium. Então, se conectem comigo no LinkedIn que eu vou ficar bem contente. A Equilibrium é esse grupo de empresas que tem soluções diferentes para o mercado de alimentos. Então, a gente atende empresas que desejam desde inovação, a gente ajuda no processo de inovação, no que diz respeito à nutrição e ciência, toda essa parte, esse aspecto, essa bagagem, e também comunicar depois desse produto acabado com os nutricionistas, os profissionais de saúde, o seu consumidor final, que também precisa saber de nutrição, mas de uma forma mais mastigada, né? E a gente, além da Equilibrium, tem iniciativas que conversam com esse nutricionista especificamente. E aqui eu não vou citar todas, é mais completa a apresentação, mas para vocês entenderem, a Academia da Nutrição é uma delas, que é a plataforma que a gente tem de conversa com esse nutricionista. O nutricionista ele tem muito conteúdo das marcas, da ciência por trás das marcas, de uma forma descomplicada para ele usar em consultório e no dia a dia da prática clínica dele. Então, foi com elas que a gente conversou para idealizar essa pesquisa, com o público que hoje está lá na Academia da Nutrição. Existem mais de 12 mil nutricionistas cadastradas, que a gente faz essa comunicação com eles. Esse é um projeto novo da Equilibrium, a gente começou esse ano, num canal exclusivo dessa ciência para elas. Lá tem conteúdo, aula, material patrocinado, é uma plataforma que tem um site, tem o Telegram, tem as redes sociais, a gente conversa muito por e-mail. Se você tiver mais interesse em saber mais dessa iniciativa, do que é possível fazer enquanto marca, a gente tem vários parceiros nessa plataforma, depois você fala comigo. Mas essa inteligência de dados, é importante a gente começar falando que o nutricionista não é todo igual, né? Esse é um recorte que a gente tem do CFN, que é o Conselho Federal de Nutricionista, também um pouco mais demográfico, é importante a gente entender quem é esse profissional, para depois poder entender quem é o paciente dele, né? E quando a gente fala nutricionista, muitas vezes, é porque quase 95% ainda é um mercado feminino, os homens vêm despontando, mas tem muita mulher dentro desse mercado, e especialmente, não é tudo igual. Esse nutricionista, ele não é tudo igual. Hoje a gente tem 158 mil nutricionistas já formados no Brasil, cerca de 50 mil ainda na faculdade, né? Se a gente for somar todos os anos aí, tem 50 mil na faculdade, então é uma profissão em alto crescimento, tanto em número como em relevância. O profissional da nutrição, há anos atrás, não tinha a respeitabilidade que tem hoje e a influência, principalmente em redes sociais, que tem hoje. Mas o que é importante a gente entender enquanto marcas, né? Que não adianta eu querer falar com esses 158 mil nutricionistas, porque eles não são os influenciadores da sua marca. Parte deles são, parte pequena deles são. Hoje, 30% desses nutricionistas são nutricionistas da prática clínica. E quando a gente fala nutricionista clínico, a gente também envolve, além do profissional de consultório, que é aquele que né, você vai, senta lá, tem todos os exames, e ele vai te passar um cardápio, vai te indicar os produtos, profissionais que estão no hospital, atuando em UTIs, em andares, que não tem tanta essa influência. Então, dentro dessa clínica, a gente ainda faz um recorte menor. Então, quando eu falo 12 mil na nossa base, pode ter certeza que é bem qualificado. São esses profissionais que você precisa, de fato, entender e impactar. E nessa pesquisa, a gente conversou com 234, foram profissionais representando todas as regiões do Brasil, mas com uma concentração maior aqui em São Paulo mesmo, porque é onde a gente tem a maior parte dos profissionais também. Perguntas de múltipla escolha e perguntas abertas, e a gente rodou essa pesquisa em agosto agora desse ano, e está apresentando para vocês hoje alguns desses dados em primeira mão. O tempo de formação desses profissionais, desses 240 e poucos, é bem variado. Existem profissionais mais experientes nessa base e profissionais com menos de 10 anos, de 2 a 10 anos de formado, né? Então, tem uma amostra muito boa para a gente entender esses aspectos de comportamento.
dentro desses profissionais, quais as especialidades que eles atuam, né? Isso é uma autorreferência, tá, pessoal? O profissional diz se ele é clínico, se ele está mais com foco em emagrecimento, se ele está mais com foco em nutrição comportamental. E vejam que a gente tem um pouquinho de tudo. A área clínica é maior porque ela é a mais abrangente, se a gente for fazer um paralelo com o profissional da medicina, né, é o clínico geral. Ele atende de tudo um pouco, e logo depois vem emagrecimento com um grande foco. Então, vejam, não significa que quem é clínico não atende pacientes de emagrecimento. Atende também, né? Atende todos os outros. Mas a área de emagrecimento e a área comportamental são áreas muito expressivas hoje, né? A pandemia trouxe muito esse aumento também da área comportamental. Eu quero buscar um nutricionista porque eu estou comendo demais, ou eu tenho hábitos inadequados, eu quero entender mais o porquê eu como, como eu tenho que comer de forma correta, questões mais psicológicas atreladas à nutrição. Isso cresce bastante também para esse público. E o que a gente achou bem interessante é que dentro dessa amostragem, 13 especialistas são de fato focados em longevidade e público sênior. Se a gente fosse fazer essa pesquisa talvez há 10 anos atrás, isso nem aparecesse, mas hoje já vem com uma crescente de profissionais que estão olhando para esse público de uma forma bem especial. Todos os outros atendem, vocês vão ver durante a nossa pesquisa, mas a gente já tem nutricionista que está focada só nisso. Antes de entrar nessa parte do comportamento do consumidor, a gente trouxe aqui para vocês um pouquinho sobre ingredientes, produtos e marcas, porque eu achei bem relevante para depois a gente conseguir conectar, né? A opinião dela. Será que ela está aberta hoje para a indústria de alimentos? Qual que é o cenário? Perguntamos qual o grau de confiança que esse profissional tem em marcas de alimentos e bebidas, de uma forma geral, hoje no Brasil. E olhem esse gráfico aqui, né? São todas as notas tabuladas. A maioria das nutricionistas confiam entre 5 e 8, né? Nessas de 0 a 10, entre 5 e 8, a gente pode dizer que estamos com uma média 7. O que de fato é positivo, tá, gente? Porque se a gente for olhar, é um profissional que muitas vezes tem até como formação cultural essa coisa de ser avesso à indústria, né? Existem profissionais que, claro, se especializam e vão entendendo mais sobre processos e tecnologia, mas o profissional de consultório, às vezes, ele é bem reticente a produtos processados, então a gente tem que entender mais essa visão dela. Então, a gente está com uma média 7, tá legal. E a gente perguntou um pouco mais. Ótimo o seu grau de confiança. E qual que é a sua posição em relação à indústria de alimentos? Criamos algumas alternativas para ver qual que ela mais se encaixava, né? Então, a gente colocou se ela era a favor, se ela era simpatizante, neutra, contrária e totalmente contrária. Então, totalmente contrária, 7% só dessa base. É uma base bem pequena, perto do contexto como um todo, né? Aquele profissional mais radical mesmo, que acredita que a alimentação tem que ser totalmente natural e tudo mais. Mas o favor e o simpatizante, eles somam aí mais de 60%, 70% dessa base. Então, ela está aberta hoje, esse profissional está aberto a ouvir essa indústria, a entender mais sobre ele também, sobre esses conceitos. E a gente perguntou se ela recomenda. Legal, se é a favor, é simpatizante ou não, mas você recomenda a marca e produto? Na prática mesmo, como que é o dia a dia? Porque quando você senta nessa cadeira, né, de instruir o teu paciente, o paciente pergunta, o paciente quer entender, ele quer saber se ele pode consumir esse produto, essa marca. Então, grande maioria aí, a gente está batendo quase 90%, sim, prescreve e recomenda produtos e marcas, né? O Conselho Federal de Nutrição tem um código de ética que fala que a gente deveria sempre, o profissional de nutrição, oferecer até 3 opções para esse paciente. Muitas fazem dentro da prescrição, colocam 3 marcas, mas muitas falam que não, né? Eu tenho marcas no mercado que só me entregam isso, então a gente também tem essa brecha, né, no código de ética para dizer, olha, se só existe uma marca que entrega exatamente isso que você busca, tudo bem, aí você pode prescrever. Mas no dia a dia, na prática, até em stories, em redes sociais, no aconselhamento por WhatsApp com o paciente, que acontece muito, o paciente manda a foto do produto e a nutricionista fala, vai ou não vai, beleza, pode consumir. Então, a gente perguntou também, ao recomendar esses produtos industrializados, o que esse profissional olha? Quais são os aspectos mais relevantes? Lista de ingredientes é o primeiro deles. E vejam que a gente fez essa comparação até de pesquisa que a gente rodou em 2019
e uma pesquisa que a gente rodou agora em 2021, está muito parecido, mas sempre crescendo um pouquinho mais, né? Então, a relevância da lista de ingredientes para o nutricionista prescrever um alimento, ela é 5, ela é 4, 5, é o que ele mais avalia como importante. Mais importante até mesmo do que a tabela nutricional, que é importante, mas ela tem aí mais notas 3 e 4, né? Então, o que ele está olhando hoje, o profissional de saúde está olhando muito mais para a lista de ingredientes. Não conter conservantes ou aditivos e ser livre de alergênicos também tem a sua importância. Não conter conservantes e aditivos ainda mais do que o livre de alergênicos, mas é um profissional que olha bastante para isso também. E ter uma proposta natural bem mais relevante, com notas 4 e 5, do que ser orgânico. De novo, não que ser orgânico não seja relevante, é relevante, mas o profissional já entende que dentro da possibilidade daquela pessoa, da oferta de produtos orgânicos, dos valores, né? É muito mais complexo você dizer assim, não, você só vai consumir uma alimentação orgânica. Então, o natural já é bem bacana, já super importante. E quando a gente fica com esse aspecto da marca, da empresa, que ela falou lá que ela confia, não confia, a gente queria entender se tem diferença entre uma empresa pequena, próxima, uma startup, para uma empresa grande, tradicional, que já tem uma marca consolidada no mercado, se isso faz diferença na prescrição desse profissional. E não tem tanta diferença assim, né? Uma empresa mais pequena e próxima tinha mais recomendações até em 2019 do que em 2021, mas são notas muito variadas, né? Você vê que está bem espalhado aqui dentro das notas. Além da prescrição, qual que é o ingrediente ou o alimento que na prescrição dela, na recomendação, ela não deixa faltar, é o queridinho, né? Eu sou nutricionista em todas as minhas, nos meus cardápios dietéticos, nas minhas recomendações, eu vou inserir esse alimento. Vocês têm ideia? Imaginam aí, fazer um certo suspense com vocês? Qual é o alimento que não pode faltar dentro dessa prescrição? A gente fez um ranking aqui dos 6 mais votados, eu vou mostrar para vocês, tá bom? O primeiro deles é o ovo. Vejam só, a gente tem toda essa movimentação plant-based hoje em dia, né? Vegetais e tal, mas o ovo ainda é a estrela, gente. Quem diria, né? Que o ovo, alguns anos atrás, era vilão, 2 décadas passadas, não podia consumir ovo por conta do colesterol. Hoje ele é o alimento mais prescrito pelo nutricionista, por conta da composição nutricional, de fato. Número 2, a canela, que tem todas essas questões de metabólicas e de benefícios funcionais. Em terceiro lugar, a aveia, com uma qualidade nutricional muito grande, né, de fibras, de benefícios em proteínas e outras coisas. 4, gengibre. Quinto, cúrcuma, que também está super em alta. E sexto, frutas em gerais. A gente colocou dentro de um pacote porque começa a citar, né? Olha, é a banana, é o limão, é a maçã. Então, esse aqui é o ranking de preferência das recomendações pelos nutricionistas. Então, é bacana, tirem um print, usem esses ingredientes nas formulações de vocês, que eles são bem-vindos. Mas a pesquisa, ela levantou, na verdade, era uma pergunta aberta, né? A gente deixou lá qual que era o alimento mais prescrito, ela tinha que escrever, a gente condensou isso aqui em todos os... a tabulação, mas foram 80 itens citados ao todos. Então, existem um ranking, né? Um range muito grande de alimentos que são prescritos. Agora a gente chega nessa parte dos profissionais do comportamento com os pacientes 50 a mais. A grande parte dele, 93% desses nutricionistas atendem, tá? Os pacientes que são 50 a mais, eles procuram um nutricionista. Quando esse paciente busca os serviços de um nutricionista, o que ele fala? Qual é o desejo, a necessidade dele mais frequente? Por que ele está ali naquela consulta? E a maioria, gente, é emagrecimento, né? Não é diferente da grande faixa etária que a gente tem. Se a gente pesquisar até com adolescentes, se a gente pesquisar com mulheres, se a gente pesquisar com 50 a mais, quando vai ao nutricionista, o grande motivador principal é o emagrecimento. Mas vejam que também tem outros, né? E aí eu quero chamar a atenção para vocês aqui, porque depois de questões comportamentais, vem doenças crônicas,
que muitas vezes é o cardiologista que mandou ele passar no nutricionista, é o endocrinologista que falou, olha, vai lá, faz uma dieta bonitinha e tal. Questões estéticas, que pode estar ligado à unha, cabelo, pele, e porque eu quero suplementar. Já está aqui, ó, aparece em quinto lugar, mas com uma relevância muito grande de citações do tipo, eu sei que eu preciso de uma vitamina, eu sei que eu preciso de um complemento, eu acho que eu preciso disso, só que eu não sei tomar sozinho. Eu preciso para o nutricionista me orientar. Isso já aparece com grande relevância. Então, a gente tem uma oportunidade muito grande de se comunicar com esse profissional para que ele possa prescrever e recomendar, né, os nossos produtos. Dentro da leitura de rótulos, a gente perguntou para ela: você acha que esse paciente 50 mais lê rótulos hoje em dia? 78% delas disseram que não lê rótulo, e 22% sim. As que falam que sim, sim, porque quando eles apresentam alguma patologia, eles estão preocupados com a questão. Então, por exemplo, tô com hipertensão, não posso consumir sódio, eu vou olhar se tem sódio ou não nesse produto, apesar de às vezes não saber muito interpretar, mas ele vai procurar. Alguns citaram que tem pacientes 50 mais atentos até do que os jovens, e que eles olham para ingredientes, muitas vezes, que têm nomes desconhecidos. Então, se tem um nome lá que está muito desconhecido, eu prefiro evitar, né? É até aí que ele chega na leitura dos rótulos. E a grande maioria que falou que ele não lê porque ele não sabe interpretar esse rótulo adequadamente, ele tem a dificuldade com a leitura devido ao tamanho da letra, e vamos combinar que não precisa nem ser 50 mais para isso, né, gente? É difícil mesmo. A falta de curiosidade, talvez, ligada muito à questão cultural, e de fato eu concordo muito com essa aspas, eu acho que é uma geração que não tinha muito essa preocupação, e para ele se tornar a ter, se não for motivo de doença, é muito difícil, né? Ele não tem essa curiosidade, ele come porque é bom, ele come porque ele gosta, porque está dentro da rotina dele, ele não vai ler o rótulo. E outros disseram que eles nem querem saber, eles querem confiar no nutricionista e falar, posso ou não posso? Diz para mim aí o que eu preciso fazer. Então, vejam, por que a gente quis trazer isso aqui? É claro que a gente precisa, enquanto indústria, caprichar no nosso rótulo, fazer tudo certinho, na área regulatória, mas às vezes a gente dá tanta importância, uma importância talvez ainda maior a um claim que não foi aprovado pela Anvisa, que precisa estar ali naquele rótulo, e o consumidor está olhando muito mais para o posicionamento do seu produto como um todo, principalmente nessa faixa etária, do que olhando para aquele rótulo e tentando destrinchar ali todos os benefícios e tudo mais, né? Então é importante a gente ter essa visão. E quais são os desejos desse consumidor? O que você costuma prescrever enquanto nutricionista para esse paciente, né? O que vem em primeiro lugar? Então aqui era uma pergunta de múltipla escolha, que ela poderia escolher uma das alternativas como a principal. Então, o que ganhou mais foi a necessidade de produtos para a saúde intestinal, fibras principalmente. Em segundo lugar, saúde mental. Depois, ingredientes funcionais, que a gente pode incluir todas as vitaminas, os fitoterápicos, tudo isso que ela prescreve. Seguido de produtos com alto teor de proteína. E alimentos, ingredientes que vão ajudar em longevidade e qualidade de vida, né? Então, a gente pode pensar em questões musculares, que entra também um pouco das proteínas, mas articulação, questão de até alguns alimentos funcionais, a luteína, que vai te ajudar na visão, entra tudo dentro dessa parte de longevidade e qualidade de vida, né? Tudo isso foi citado por elas e tiveram algumas outras citações que a gente deixou em aberto para quem quisesse comentar em outros, e aí vieram melhora da saúde óssea, melhorar problemas com deglutição, porque aí a gente está falando de um idoso mais avançado, idoso mesmo, né, que tem problema de deglutição, equilibrar os sintomas das doenças crônicas, suplementar vitaminas, questões de libido também surgiram, e o emagrecimento, né? Mas é legal a gente ter esse cenário e olhar que a principal necessidade hoje, na maioria da visão do nutricionista, é essa questão de saúde mental e intestinal. E também sobre dores e queixas. Quando a gente olha para esse paciente, o que geralmente vem, assim, quando você prescreve um produto, o que eles falam, buscam, né, dentro de um produto? Preço acessível era uma das alternativas, mas não foi tão citada assim. A gente pode dizer que a gente está numa recorte, né, da população
que já tem um certo nível de independência financeira, está buscando um nutricionista, então também tem recursos para isso, ou paga um bom convênio que dá esse acesso. Então, não é a primeira questão mais relevante aqui. A gente consegue trabalhar com produtos de maior valor agregado, mas eles buscam formatos inovadores, sabores diferentes, produtos mais macios e mais práticos. E aí, o prático, gente, a gente pode ter várias leituras, né? Quando a gente perguntou de uma forma bem abrangente, alguns comentários vieram até da embalagem, de ser prática, porque de fato você perde a força na mão, de consumir, mas o ser prático também de você encontrar um benefício que talvez você não precise consumir tanta cápsula, né? Tanto suplemento mesmo, e ele vai estar mais prático porque já está no alimento do seu dia a dia, está no seu pão, está no seu iogurte. Isso facilita a vida para o 50 mais. Açúcar, um tema também super relevante para esse público que às vezes está tão acostumado com o paladar adocicado e não quer reduzir, não quer tirar, tem essa necessidade. O que ela geralmente prescreve em substituição do açúcar? 56% ganhando na frente disparadamente a estévia. Estévia hoje é a opção mais prescrita por esse nutricionista, seguida de 25% já de xilitol e eritritol, né? O sucralose hoje está em torno de 3%, já reduziu bastante do cenário que a gente tinha alguns anos atrás. O sucralose despontava como uma mais prescrita, mais recomendada, porque a estévia também era ruim, né, gente? Lembra? Como era difícil. Então, a indústria de ingredientes melhorou muito a performance dos estevioides e conseguiu trazer um produto mais palatável, e hoje são os adoçantes mais prescritos. Então, para as formulações de vocês também tenham isso em mente, que é bem relevante. Enfim, a gente está chegando ao fim, mas como que você se informa? Como é que você fica atento para saber mais sobre isso? Eu vou te deixar um convite e algumas dicas, tá? Dentro do BHB Food, que é uma das iniciativas que a gente tem aqui no Equilibrium também, Vogler, super parceira do BHB, a gente tem um canal de podcast e eu entrevisto pessoas do setor. E eu falei com a Beth Marim, ela é da Hype 50 Mais, uma agência focada na comunicação com esse público. Então vai lá nesse podcast, porque tem muita dica legal, até em termos de comunicação, de posicionamento. Vale a pena a gente entender mais sobre essa faixa etária e o que eles pensam nesse bate-papo. Fica aqui o meu convite para vocês entrarem na plataforma do BHB também e consumirem nossos conteúdos. Tem muito conteúdo falando sobre longevidade, suplementação aqui também. É bem bacana, é super acessível, bhbfood.com, e é gratuito, tá? Pode entrar lá e aproveitar tudo que tem na plataforma. 4 dicas finais para você que, como marca, quer impactar esse nutricionista para poder chegar nesse seu paciente 50 mais. A primeira coisa, entenda as dores dela. Não queira só levar o seu produto, né? Fala assim, olha, aqui é o meu produto, fazer um comercial, um merchandising, porque a gente precisa entender na prática clínica e ajudar. A sua marca precisa ajudar essa prestação de serviço, até para o seu consumidor é assim, né? Como é que você ajuda essa jornada a acontecer? Segundo lugar, se baseie na ciência, com certeza. A gente tem que dar respaldo científico para que esse nutricionista tenha essa prescrição, mas descomplica, gente. A gente precisa levar numa linguagem muito mais do como ela deve prescrever, o que ela pode recomendar, em que momento do dia, do que simplesmente levar uma série, um book científico lá e regulatório que não vai funcionar. Terceiro lugar, fale sobre o processo tecnológico que você tem nos seus produtos, como é que funciona toda essa cadeia, né? Como é que funciona o porquê que tem um ingrediente ali dentro, porque de fato ela desconhece, muitas vezes isso afasta. Quando você mostra que isso também existe ciência dentro disso, a gente consegue mudar muitas vezes a visão desse profissional para recomendação. E, por último lugar, fica atento e pode fazer parte da Academia da Nutrição, que é esse canal que a gente tem de comunicação com eles, tá bom? Deixo aqui os meus contatos e fico super à vontade para responder as dúvidas de vocês. Ultrapassei um pouquinho do meu tempo, viu? Pelo que eu estou vendo aqui no chat, acho que ninguém deixou nenhuma pergunta por enquanto. Então, eu vou seguir com a apresentação para a Ana Lúcia, mas se alguém tiver mais alguma pergunta, por favor, deixem aqui no chat e depois a gente compartilha com a Carol. Carol, muito obrigada mais uma vez pela sua participação e pela parceria de sempre. E até a próxima. Eu agradeço, gente. Um abraço, viu? Sucesso nos negócios para todo mundo. Tchau, tchau.
Vamos lá, Ana? Vamos Fique à lá. vontade. Então, eu sou a Ana Lúcia, do Centro Tecnológico Vogler. É muito importante essa pesquisa realizada, porque a gente tem, às vezes, tem um olhar naquele consumidor, mas antes desse consumidor, né, desse público sênior, que está preocupado com longevidade, a gente tem um profissional, né, voltado à área de alimentação, que é o porta-voz, né? E aí, agora, eu vou tentar, no desafio, num tempo tão curto, apresentar um pouquinho da nossa experiência na Vogler, né, de ingredientes, né, que estão relacionados com longevidade e o público sênior. Bom, como a Carol já comentou, a Vogler tem mais de 400 itens no nosso portfólio, que tem uma relação direta ou indireta na formulação desses alimentos que são destinados ao público sênior, né? Nós acreditamos e entendemos que existe uma relação vital entre alimentação e saúde, né? E hoje eu vou comentar rapidamente com vocês um pouco dos nossos extratos botânicos e dos nossos carotenoides que estão relacionados com a questão de imunidade e bem-estar, fibras, que é um dos primeiros itens que as nutricionistas acreditam, né, que serem benéficos para a saúde do público sênior, né, a questão da saúde intestinal, mas também tem um aspecto de imunidade, as proteínas, os minerais, né, que tem uma função de formação da massa óssea, mas também tem uma correlação forte com a imunidade, e alternativas para a substituição ao açúcar e ao sal, na verdade, em relação ao sódio. Bom, o que eu vou tentar destacar nesse tempo curto, né, é as grandes preocupações, né, as mudanças que ocorrem com o envelhecimento, que é a diminuição da massa muscular e da força, do enfraquecimento dos ossos, né, que são quadros que levam a uma sarcopenia, a uma osteoporose, e deixa o público sênior ou idoso, assim, ele não é mais independente. Então, isso é bastante preocupante, tá? A diminuição da capacidade de absorção de vitaminas, aí é uma preocupação, né, não só em tomar aquele suplemento, aquela cápsula, né, mas alimentos que contenham esses nutrientes, né, adicionados, né, o açúcar e o sódio relacionados com hipertensão e diabetes, e aqueles extratos botânicos que, de alguma forma, venham contribuir para o bem-estar. Quando a gente fala de bem-estar, né, a gente precisa falar de ingredientes que estão concentrados ali naqueles extratos vegetais, naquelas plantas e frutas que estão na natureza. Nós, da indústria, quando nós entregamos esses extratos, não a fruta fresca, mas o extrato dessa fruta, desse vegetal, ou aquele carotenoide que está numa planta, a gente precisa ter a preocupação de entregar sempre produtos padronizados, né? Ou seja, a gente tira da natureza, a gente concentra, tá? E entrega sempre com o teor do ativo que vai entregar algum benefício, sempre dentro de uma faixa, dentro de uma concentração, né? De uma concentração. Então, esse é o nosso papel, né? Entregar um produto padronizado para que os nossos clientes, quando eles desenvolvam essas formulações, eles tenham certeza que estão entregando esses teores de ativos. Bom, esses extratos botânicos, eles entregam muito mais, né, do que nutrição, né? Eles, por exemplo, energia e disposição, né? Então, né, com a aposentadoria, a distanciamento dos filhos, né, pode existir essa falta de energia e disposição, tá? Então, café verde, guaraná, o açaí, são extratos botânicos reconhecidamente que entregam essas propriedades. Por outro lado, alguns idosos, eles têm dificuldade, né, na questão do sono, do relaxamento. A gente encontra na natureza a passiflora, a camomila, hibiscos, que vai dar essa ajuda, essa contribuição para promover esse relaxamento. E a gente tem uma série de substâncias antioxidantes. Aqui é o caso aqui da curcumina, né, que é um poderoso antioxidante, né? E a gente também destaca aqui extratos vegetais que a gente consegue entregar, por exemplo, uma acerola, que tem uma quantidade
padronizado de vitamina C, né? Por que não colocar na formulação de um alimento, já que o público sênior acaba reduzindo a sua capacidade de absorção de vitaminas, né? O destaque aqui para o cranberry, que é um antioxidante poderoso, mas que tem uma função específica também no trato urinário, né? A gente sabe que com o envelhecimento começam a ocorrer, né, a incidência de infecções urinárias aumentam, né? E o cranberry, né, a gente sabe que ele tem essa função de reduzir e de impedir o desenvolvimento de bactérias indesejáveis, né? Além da sua função antioxidante geral, né? E a gente tem aqui os carotenoides, que são os corantes funcionais, o beta-caroteno, licopeno e luteína, que conseguem conferir cor nos alimentos, além de poder serem comercializados na forma de cápsulas, né? Mas que são excelentes antioxidantes. Aí a gente destaca aqui o licopeno, né? Que tem uma função específica no câncer, né? Do público masculino, né? É aquele público que não procura muito nutrólogo, nem o profissional, nem o médico, né? Como foi comentado, mas é importantíssimo. E a luteína, que tem aquele papel na preservação da mácula, né? A questão da visão, da saúde ocular, né? A mácula vai se degenerando e a luteína, além dessa função antioxidante geral, ela também tem essa funcionalidade de proteção da mácula. E aqui também vou mencionar a coenzima Q10, que tem uma função importantíssima aí em prevenção do envelhecimento celular, tá? Então, células mais jovens são células que têm, assim, uma qualidade melhor, e aí a gente estaria falando de imunidade. Isso aqui são alguns exemplos. Vou fazer o convite para que vocês entrem no nosso canal, onde a gente fala com mais profundidade de tudo que eu falei nessa tela e outros tópicos que a gente vai abordar. Bom, fibras. Fibras, como a gente viu que é um item bastante importante, a população, ela acredita, e acredita porque é real, tá? E o nutrólogo, o nutricionista, o profissional da nutrição, ele sempre recomenda o consumo de fibras. Mas nós, como técnicos, né, a gente sabe que existem dois tipos de fibras. A gente tem as fibras solúveis, são aquelas que têm um efeito prebiótico, são fibras que são fermentadas no nosso trato digestório, e elas, aqui é uma alimentação com fibra, olha o muco, né, intestinal preservado e uma alimentação sem fibra. O que acontece? Essas fibras, elas são fermentadas e elas produzem os ácidos graxos de cadeia curta, que são alimentos para as bactérias, né, da nossa flora intestinal. Sem esse alimento, essas bactérias acabam se alimentando desse muco, destruindo esse muco, né, abrindo essa barreira, permitindo a entrada de patógenos oportunos, tá? E aí a gente está falando de imunidade, está falando enfim, de algumas doenças devido a esses patógenos oportunos, tá? A gente está falando de imunidade e alguns profissionais da área da saúde até mencionam a ocorrência de alergias antes não presentes no idoso devido à destruição parcial aqui dessa barreira. Além disso, esse processo de fermentação dessas bactérias reduzem o pH no trato intestinal, o que aumentaria a absorção de cálcio, tá? Então, isso é importantíssimo, né? Visto que existe aí uma perda, né, com o tempo da capacidade de absorção de minerais, né? Por outro lado, a gente tem as fibras insolúveis, são aquelas que absorvem água, tá? Estão relacionadas com a velocidade do trânsito intestinal, tá? Seria uma vassourinha, uma limpeza, né? Elas conseguem, né, colocar para fora de forma mais rápida as toxinas, tá? Isso é bastante importante, principalmente, né, como é citado por vários profissionais da saúde, na prevenção, né, na redução do risco da ocorrência do câncer coloretal. Então, enfim, vamos lá. Nessa pesquisa, também foi mencionado a aveia. Tá? O que tem na aveia que é importante? A aveia tem fibra insolúvel, mas tem uma fibra solúvel muito interessante, que é a beta-glucana, tá? Por isso que o profissional da saúde recomenda, né? Não podia ser outra fibra? Sim, as outras fibras são importantes. Mas a beta-glucana da aveia, ela tem uma função específica, né?
no controle do colesterol. Existem vários estudos que demonstram isso. Então, essa beta-glucana da aveia, ela tem uma estrutura linear, tá? E ela tem essa função específica no controle do colesterol, além de todos os benefícios de uma fibra solúvel. Mas, nós da Vogler, tá? A gente também, né, começa a contar aí para o mercado, né, da nossa beta-glucana de levedura. Levedura é aquele fermento que é usado para fazer pão e cerveja, né? Ele tem na sua estrutura celular também beta-glucana. Só que é uma estrutura ramificada e que não teria um efeito no controle de colesterol tão importante quanto a beta-glucana da aveia, mas tem uma função bastante importante aí no fortalecimento do sistema imunológico. Ou seja, a gente consegue, nesse universo de fibras e nesse universo de agregar nos alimentos, né, num pão, num bolo, num cookie, colocar fibras interessantes com foco na saúde desse público sênior, que existe uma preocupação grande com essa questão coronária, o controle de colesterol e aí também no sistema imunológico. Vamos lá. Proteínas, tá? Então, a gente fala muito da questão da massa magra, né? Existe uma perda de massa magra com o tempo, tá? Então, é importante a prática de exercícios físicos, mas a ingesta de proteínas. Agora, como escolher essa proteína, né? Existem diversos fatores, né, que são drives para a escolha de uma proteína, né? Primeiro, o perfil de aminoácidos, né? Às vezes, né, o nutrólogo, ele quer um aminoácido específico, né? Ah, o meu paciente, ele tem alergia à proteína do leite, ou ele tem alergia à soja. Então, são fatores a considerar. Ah, o meu paciente, ele é intolerante à lactose. A lactose, ela pode aparecer em traços numa proteína do leite, por exemplo. Ah, e hoje a gente tem um fator mais importante, que é a questão da proteína ser de fonte animal ou vegetal. Porque hoje as pessoas, o público vegetariano, o público vegano e aquele flexitariano que só tem uma alimentação à base de produtos de origem vegetal, né, com alguma frequência, cresceu muito. Então, o nutrólogo, o profissional da área de nutrição, ele precisa levar em conta esses aspectos, tá? Proteínas de soro de leite, isso aqui é indiscutível. A gente tem um portfólio grande do nosso parceiro Arla Foods para desenhar produtos, né, para forneáveis, bebidas estáveis em altos processos com alta temperatura, o HT, por exemplo. A gente tem aquelas que é para suplemento, que é para preparo, umas que entregam soluções claras. Então, isso daqui é mais uma questão de processo e são proteínas que indiscutivelmente têm um papel e uma conversão, né, grande aí na produção da massa magra. Quando a gente fala de proteínas vegetais, o olhar muda, tá? Muda porque, em geral, a grande maioria, exceto a soja, não tem um perfil de aminoácidos completo. Então, assim, o olhar, o posicionamento do nutricionista talvez seja de combinar essas proteínas. Por exemplo, combinar a ervilha com o arroz, né? A ervilha tem altas quantidades de lisina, o arroz não, mas ele tem metionina. Então, nessa combinação aí de proteínas vegetais, a gente acaba entregando para aquele público sênior que quer proteínas de origem vegetal, uma proteína completa, e aí a gente acaba entregando qualidade e respeitando a escolha desse público. Mas falando ainda de proteína, a gente não fala só de massa magra, não. A gente fala daquelas proteínas que têm também uma função específica, né? Que entregam um pouco mais, né? Vou falar de colágeno, né? Bom, quando a gente fala de colágeno, a gente pensa, colágeno. Às vezes a pessoa liga na Vogler e fala, eu quero um colágeno. Calma, tá? Colágeno para quê, tá? Existem dois tipos de colágeno. O tipo 1, que é aquele hidrolisado, tá? Que esse tipo 1 hidrolisado, o consumo, a indicação de consumo diária é de 5 a 10 gramas, e ele tem uma função específica em pele, cabelos, unhas, também nas articulações, tá? Mas é uma função um pouco mais generalizada, entendeu? Então, até se chama, muitos produtos voltados para a beleza usam colágeno tipo 1.
Mas quando a gente fala, né, do envelhecimento, da questão da inflamação das articulações, a gente precisa de algo diferente, tá? Ou complementar ao tipo 1. E aí a gente fala do colágeno tipo 2, que é um colágeno não hidrolisado, que ele tem uma ação anti-inflamatória, reduz a inflamação articular, isso é comprovado, né? Em alguns casos até o paciente ele deixa de consumir alguns medicamentos que são indicados para esse processo inflamatório, e a dosagem aqui é baixíssima, 40 miligramas por dia, tanto em suplemento quanto agregado aí numa formulação de uma bebida, de uma bala. Existem diversas possibilidades para não deixar a dieta aí do paciente muito tediosa, tá? Minerais, tá? Bom, não tem discussão, a gente sabe que o cálcio, né, ele é importantíssimo para a formação e manutenção dos ossos, dos dentes, na contração muscular, tá? E nós da Vogler temos um portfólio, tá, do nosso parceiro Inofós, que entrega soluções diversas, soluções que são partículas muito pequenas, que micronizadas, que não tem aquela percepção enfim, ruim numa bebida, num produto. A gente tem soluções alternativas que entregam soluções claras. Então, aí é uma questão tecnológica. Mas o cálcio, ou sim, né? Pensando que a absorção desse paciente vai reduzindo com o tempo, né? Então, é importante aí que esteja nas formulações e que não precisa ficar tomando só comprimidos e suplementos, que é muito chato, né? Mas também a gente tem o magnésio e o zinco, né? Que são minerais que têm uma função antioxidante, olha que interessante, e que fortalece o sistema imunológico, e que tiveram o seu valor, né, apareceu aí nesse momento de pandemia, né, foram 2 minerais, né, que a gente tem do nosso parceiro Jungbus Lauer, que aparecem, né, com espaço merecido, né, infelizmente numa situação triste aí, mas nessa pandemia, que são minerais também importantíssimos para esse público. Açúcar e sal. Bom, o brasileiro consome muito açúcar, tá? Muito açúcar, então isso não é só no público sênior, até no público infantil, tá? Mas nós brasileiros gostamos de alimentos doces, isso é cultural. E alimento é nutrição, é saúde, é bem-estar e também é prazer, tá? Então a gente precisa oferecer algumas alternativas para a substituição do açúcar e que entregue prazer, tá? Sódio. O sódio a gente pensa no sal, tá? Mas o sódio, ele está escondido em vários ingredientes, tá? Então, a gente precisa também fornecer algumas alternativas para a redução de sódio. A gente sabe que o sódio, ele está relacionado aí à questão do aumento da pressão sanguínea, sobrecarrega aí a função renal. O brasileiro consome, em média, 12 gramas de sal por dia, tá? E equivalente a quase 5.000 miligramas de sódio. A Organização Mundial da Saúde recomenda 5. Então, aí é um desafio, também é cultural esse gosto pelo sabor salgado. Então, o que a gente faz? Bom, a Carol já falou, a gente tem uma planta aí de produção certificada em segurança alimentar, onde a gente produz soluções, tá? Então, a gente tem uma linha Inodult, dessa nossa linha aí de produção, onde a gente faz misturas sinérgicas, tá? O que a gente entrega? A gente entrega sucralose junto com a cesulfame ou com, por exemplo, com outro edulcorante de forma sinérgica para entregar aquele sabor doce e gostoso muito próximo ao açúcar, tá? E a estrela, que é a estévia, que os nutricionistas estão indicando cada vez mais, nós trabalhamos fazendo misturas e blends desses glucosídeos que estão na planta, de forma a fazer o desenho para que a estévia seja não só saudável, mas gostosa, tá? Entrega um sabor doce e gostoso, tá? Então, a gente tem uma série de soluções e a estévia hoje é a nossa estrela aí, a gente tem uma equipe capacitada aí para desenvolver essas soluções. Mas tem um público o nutricionista, às vezes ele não está indicando nada, ele não quer o edulcorante, tem essa nova geração, tá? E pensando nisso, mas também pensando no público infantil, a gente desenhou a linha InoFlavor, que é uma linha de aromas naturais que confere sabor doce. Então, não tem edulcorante, não é açúcar, não tem valor calórico, e a gente consegue entregar o sabor doce simplesmente aplicando um aroma natural. Bom, agora falando do sódio, tá? Primeira coisa,
preocupação aquele sal que é adicionado diretamente no saleiro, enfim, ou naqueles produtos naturalmente salgados, sabor salgado, né? Para isso, a gente tem a nossa solução da Jung dos Lauer, que é uma mistura coprocessada, tá? E que tem um aroma natural, que é o gluconato de sódio, tá? Que ele mascara aquele sabor do cloreto de potássio, que normalmente é utilizado nessas misturas salgantes, e, portanto, a gente consegue entregar um sal hipossódico, tanto para o saleiro ou para ser usado em formulações aí de um produto salgado, e que tem um sabor gostoso, reduzindo 35% a 50% do sódio. Mas a gente sempre pensa à frente, nós desenvolvemos também uma linha InnoFlavor, que é uma linha de aromas que realça o sabor salgado, tá? Então, eu não quero usar mistura salgante na minha formulação. Não quer? Então, reduza o sal, né, que é adicionado, coloca, né, a gente tem a versão natural, idêntica ao natural, coloca esse aroma, aí a gente realça essa nota salgada e a gente consegue reduzir aí em 50% aí, né, o teor de sódio da tua formulação. E, por fim, quando a gente fala de sódio, a gente fala de sal, tá? Então, o recado que eu quero dar é que o sódio, ele está escondido em vários ingredientes, né? Nos fosfatos que estabilizam bebidas, naquele fermento químico que vai no bolo, tá? Então, a gente tem aqui um levantamento que as fontes de sódio em produtos de panificação, 25% vem daquele fermento que a gente adiciona. E aí, pensando nisso, a gente tem aqui do nosso parceiro Inofós, uma linha de fosfatos, tá? Que vão na formulação de fermentos, tá? Que não tem nada de sódio, tá? Que a gente já fornece aí para o mercado, se tiver algum cliente nosso de panificação, já deve conhecer, e que são aquele sódio escondido, aquele sódio que a gente não sabe que existe, aquele sódio que não dá o sabor salgado, tá? Então, a gente oferece esses ingredientes que vão ajudar a reduzir mais ainda o sódio. E, por fim, aqui é um resumo dos parceiros, tá? A ADM com fibras solúveis, a Jung dos Lauer com nossa mistura salgantes, mistura de sal, magnésio e zinco, a Inofós com a sua linha de fosfatos, a Carry com as betas-glucanas de levedura, Naturex com os nossos extratos vegetais e botânicos, a Arla Foods com as proteínas de soro de leite, a Lonza com colágeno tipo 2, tá? E a K também com a sua linha de gorduras aí, sem trans, né? E com baixo teor de saturados. Bom, em resumo, era isso. Carol? Opa! Ocupada, viu? Achei Muito que bom. não ia dar tempo. Mas Legal. tem muita coisa interessante eu queria contar aí para os nossos clientes. Muito bem, muito obrigada. Bom, pelo que eu estou vendo aqui no chat, até o momento não temos nenhuma pergunta. Se vocês tiverem, podem deixar, ainda estamos em tempo. Ana, gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação, sempre conosco aí nos webinars. Gostaria de avisar também que esse webinar ficou gravado, então ele vai ser disponibilizado depois aí nas nossas plataformas, no YouTube e nas nossas outras plataformas digitais. E gostaria de agradecer mais uma vez a todos os participantes. Se vocês quiserem saber mais sobre esses ingredientes que a Ana Lúcia comentou, fiquem à vontade para entrar em contato com a gente, através, se você já tem algum contato aqui na Vogler com o nosso time comercial, ou se não, entre em contato comigo ou com a Ana Lúcia, e nos colocamos à disposição para entender um pouco mais do negócio de vocês e desenvolver soluções juntos. Para saber mais também sobre essas soluções, acesse as nossas plataformas. Estamos no LinkedIn, no Facebook, no Instagram e no YouTube. É só pesquisar por Vogler. Estamos também no Spotify, com um podcast chamado Voglercast. Lá nós temos bate-papo com parceiros, com o pessoal do CTV também. Então, tem bastante informação legal para vocês também. Vamos lá. Surgiram algumas perguntas aqui no chat, mas seria mais para a gente entrar em contato depois. Eliana, nós vamos entrar em contato depois, tá bom? Então é isso. Muito obrigada e até a próxima. Até a próxima.